Em ofício encaminhado ao presidente da OAB Sorocaba, Márcio Leme, o corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, informou que a corregedoria analisa a situação da demora no andamento de processos que tramitam pelas varas de família e sucessão do Fórum de Sorocaba. E ele acrescenta nesse comunicado que o resultado da apuração será informado à OAB assim que possível. Reclamações de advogados encaminhadas à subseção deram conta do atraso no andamento de ações que, por conta disso, pediu providências à corregedoria. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a titular da Comissão de Direito da Família da OAB Sorocaba, Lorela Segamac Bavia. Doutora, satisfação imensa tê-la conosco aqui no portal RMS News. Obrigada, Oliveira. A satisfação é toda minha de poder participar aqui do portal RMS. Doutora, nós ficamos satisfeitos com a sua participação e um assunto que chama atenção. Para chegar a esse estágio de envolver a OAB, da OAB provocar a Corregedoria da Justiça, o desembargador Fernando Antônio Torres, em relação aí à questão das varas da família. E não há ninguém mais propriamente dito para falar sobre o assunto, a senhora que é a presidente dessa comissão. Eu quero saber o que aconteceu, o que foi que levou a essa provocação à corregedoria. Então, Oliveira, no ano passado estavam chegando diversas reclamações, situações de problemas em relação à morosidade no trâmite processual dos processos que correm pela vara da família e sucessões aqui de Sorocaba. E essas informações chegaram até a OAB, e a OAB, com base, tendo ciência disso, através da sua diretoria, através da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, fizeram um trabalho em conjunto e criaram um formulário e disponibilizaram esse formulário para toda a advocacia familiarista, os advogados e advogadas que atuam nessa área, para que eles pudessem colocar ali as reclamações, as informações e os problemas que eles estavam enfrentando no dia a dia ali profissional. Quais foram os principais problemas, doutora, que foram apontados nesse relatório? No geral, são problemas ligados mesmo à morosidade do trâmite do processo. Mas alguns pontos específicos que nós observamos é a demora na análise da tutela de urgência, que, como o próprio nome já diz, é uma medida de urgência, ela não pode esperar a decisão final do processo para ser analisada. Despacho inicial, que é a primeira manifestação do juiz do processo, a citação, que é quando a parte contrária vai tomar ciência da ação, em relação a perícias técnicas, em relação à expedição de documentos, ofício, alvará, mandado de levantamento de créditos alimentares ainda, que tem prioridade, tem urgência. Então, foram alguns desses pontos que foram informados para nós. Doutora Lorela, em média, quanto tempo estava se levando para esse tipo de procedimento processual? Então, os processos, no geral, demoram um certo tempo. É difícil a gente colocar assim um prazo, Entendo. Porque também depende do que se trata o processo. Se é apenas um divórcio por partilha, com pensão alimentícia, uma execução de pensão, uma homologação. Homologação, em tese, é para ser mais rápido. Depende só de uma decisão judicial homologando o acordo que as partes fizerem. Mas, no mínimo, a gente pode colocar aí um ano. É lógico, mas se vocês tiveram essa percepção que uma demora estava ocorrendo, é porque ela ultrapassou os limites daquele tempo processual, né, doutora? Quero crer eu. Exatamente. E isso acaba prejudicando os nossos clientes, né? O jurisdicionado em si, que é a pessoa que está ali dependendo de uma decisão, dependendo de uma determinação.
nas varas de família, principalmente que envolvem pensão alimentícia, direitos de criança e de adolescente, que tudo isso nós temos previsão legal de prioridade na tramitação. Claro. Então isso acaba prejudicando o cidadão. Uma pergunta do leigo que está querendo também entender esse cenário. Essas varas aí da família é composta de quantos juízes? Cada vara é composta de um juiz titular. Uhum. Aqui são 3 em Sorocaba, né? E tem alguns juízes auxiliares. Mas aí o juiz auxiliar, às vezes, é um para as 3 varas. Ah, correto. Mas esse problema se apresentou em apenas uma vara ou nas 3 varas? Não, esse problema se apresentou nas 3 varas de família. Nós, inclusive, coletamos, né, os dados, as informações e tivemos, sim, informações a respeito das 3 varas. Isso no primeiro momento, numa análise preliminar. É lógico que caberá aí a própria justiça, a corregedoria, apontar o que ocorreu. Mas vocês, pela experiência, que quer querer acreditar, assim vou dizer, que se trata de uma questão estrutural ou outras situações que fogem o cenário de análise de problemas do dia a dia? Bom, então, o fato é que o Poder Judiciário está sobrecarregado, isso nós não podemos negar. E com isso também as nossas varas de família daqui de Sorocaba também estão na mesma situação. Nós acreditamos, sim, que por algum problema estrutural, de repente o processo interno mesmo de trabalho deles pode estar criando essa situação. Mas, para a gente poder responder isso com uma maior certeza, a gente precisaria desse retorno, né, desse resultado do processo administrativo que já foi instaurado pela Corregedoria. Não tem nem dúvida, mas muito importante porque você tem, ou seja, tem um cidadão na ponta da linha que está aguardando um resultado. E só na sua narrativa aí, pensão alimentícia, divórcio, né, doutora? Então, tantos conflitos que precisam de uma solução imediata e não dá para se esperar nesse prazo que muitas vezes foge do controle e que pode causar um conflito bem maior em relação a essas questões, né? Exatamente, principalmente as causas ligadas, né, a interesse de crianças, adolescentes, pensão alimentícia, são coisas básicas, né, que a gente precisa sim tratar com urgência. A prioridade está prevista em lei e nós precisamos cobrar isso, né, do Poder Judiciário. Eu não sei se a doutora tem essa informação do número de processos que correm nessas 3 varas. Tem esse número oficial ou não? Não temos. Inclusive, esse foi um pedido que foi inserido no ofício que nós enviamos, né, para a Corregedoria. Nós pedimos para eles nos passarem essa informação de quantos processos foram ajuizados, sentenciados e quantos acordos homologados, tanto no ano de 2021 como no ano de 2022. A pandemia pode ter contribuído para mexer nesse sistema estrutural e levar a este processo? Eu já pergunto, porque muitas vezes lá no final, no resultado da própria corregedoria, não querendo levantar nenhum tipo de pré-julgamento, mas a gente sabe como funciona. Olha, nós tivemos a pandemia e houve acúmulos e é isso, mas estamos tomando providências. As providências cabíveis estão sendo tomadas, né? Então, para a gente poder pelo menos ter uma noção aí do sentimento de vocês, a pandemia pode ter contribuído para esse cenário, doutora? Olha, Oliveira, o Tribunal de Justiça se adaptou bem ao trabalho remoto. Eles criaram possibilidades de esse trabalho acontecer e de que os processos continuam caminhando durante o tempo, né, de pandemia.
Então, é difícil responder essa pergunta, porque nós tínhamos os atendimentos feitos de forma online, os cartórios, né, também atendiam de forma online, os advogados através do e-mail. O nosso processo já é um processo eletrônico. Então, assim, eu acho que a pandemia até acelerou um pouco essa questão de trazer tudo para o eletrônico, para o virtual. Mas eles tinham condições, sim, de levar o trabalho adiante. Doutora, para a gente caminhando para o encerramento aqui, eu vejo duas situações na nota que foi enviada para a imprensa. É positiva quando o desembargador fala aí que já está sob análise da corregedoria, né? Mas um outro ponto que me preocupa é quando ele acrescenta que o resultado da apuração será informado à entidade assim que possível, né? Esse assim que possível que me preocupa. Assim que possível pode ser daqui 1 minuto, como daqui 1 mês ou 1 ano, mas eu quero crer na boa fé da corregedoria. E qual que é a expectativa de vocês? Exatamente, eles não deram um prazo, mas nós vamos continuar monitorando, acompanhando essa situação e, se for o caso, cobrar esse resultado do processo administrativo. Nós estamos, sim, acompanhando de perto a situação e a OAB continua ativa aí para trabalhar em prol da advocacia. Doutora Lorela, agradeço aí a sua participação com a gente aqui. Tem algo mais que a senhora julgue importante colocar neste momento, até para os próprios clientes, para o cidadão? Eu não vou nem usar a expressão ser cliente, vou usar a expressão cidadão, porque qualquer um de nós, a qualquer momento, podemos estar recorrendo numa situação como essa a um advogado. E a gente não quer deparar com um cenário como este. Aliás, agora aqui, parênteses meu aqui, doutora, eu pelo menos já ouvi reclamação sobre trâmite em vara da família em Sorocaba há mais de 10 anos. Né? Eu já ouvi cenários e como dizer, de fontes fidedignas de outras áreas da justiça, dizendo que a vara da família sempre teve algumas dificuldades para trazer o resultado que a sociedade espera no tempo que se deseja. E a gente deseja que isso não seja uma questão crônica, mas uma questão pontual que possa ser resolvida. Fica à vontade, doutora. Exatamente, Oliveira. Essas reclamações, esse problema não é de agora, não é mesmo. Mas o que eu posso dizer aqui é que a OAB vai continuar monitorando a situação, acompanhando a situação de perto. Se for preciso, vamos cobrar, sim, o resultado, a conclusão dessa apuração que a corregedoria está fazendo. Se não tivermos resposta, a OAB também não descarta a possibilidade de levar isso até o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós estamos atentos a essa questão. E como advogada, também falando em nome dos advogados, eu também queria passar essa informação para eles de que nós estamos correndo atrás disso. Eu sei bem, atuo nessa área, sei como é ficar no meio entre o cidadão, o cliente e a justiça. Então, que nós possamos daí desenvolver o nosso trabalho com o melhor cenário possível. Mais importante é isso, o cidadão saber que a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora representando aí esta comissão e toda a estrutura da OAB, doutor Márcio Leme e os demais advogados estão de olho nessa questão aí. Isso dá segurança para o cidadão, para os clientes de cada advogado. Muito obrigado, doutora Lorela Segamashi Bavia. Obrigado. Obrigada, Oliveira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos, portanto, com a doutora Lorela, falando sobre esse assunto. Ela que é titular da Comissão de Direito da Família da OAB Sorocaba, falando sobre essa situação em que a corregedoria apura aí a demora no andamento de processos na vara da família de Sorocaba. Portal RMS News, jornalismo para você conectado.
divulgado na internet.